Vamos chamar agora o nosso primeiro convidado do programa Literatura em Foco, Johnny Bigu. Pode entrar, Johnny. Tudo bom, Johnny? Parabéns, primeiro programa da TV Nova Belfort, não é isso? Isso aí, obrigado. E vamos que vamos. E aqui, nós podemos brindar então aqui? Vamos brindar o início da TV e o nosso programa Literatura em Foco. Aqui personalizada, que legal. Contamos com a participação de todos e a audiência também. Muito bom. Beleza. Vamos lá, Johnny, você sabe aqui, né, eu já te falei que nós convidamos uma pessoa e na primeira parte do nosso programa nós falamos sobre um autor escolhido pelo convidado. Né? No caso você, hoje, Johnny, você escolheu quem para falar? Cara, eu escolhi um ser humano fantástico, um gênio, na verdade, da literatura. Eu vou falar do poeta dos escravos, Castro Alves, como é mais conhecido. E ele foi apelidado assim de poeta dos escravos porque ele defendia a abolição da escravatura com poesias efusivas, recheadas de denúncias sociais. Mas eu vou pedir, tá vendo, né, da emissão, do pessoal que está nos assistindo, os literatos, principalmente, que eu faço parte da literatura, mas eu estou num contexto bem maior de artes, eu sou meio que polivalente, digamos assim, né? Minha área mesmo é cinema, você sabe disso, sei que tem arte literária envolvida no cinema e tal. Castro Alves, desde jovem, sempre admirou os movimentos progressistas, muito antes do seu nascimento, que aconteceram muito antes do seu nascimento, como a Revolta dos Negros de Palmares, que teve seu líder, o Zumbi, entre 1694 e 1695, e também da independência da Bahia, que aconteceu em 1822 e 1823. Porque esse é o nosso escopo, né? Literatura em Foco, então eu sempre peço para o convidado escolher um autor, né, da literatura brasileira, seja vivo ou morto, do século XVIII, XIX, atual, moderno, para a gente conversar sobre. Né? E no caso o Johnny escolheu o Castro Alves, eu fiquei muito feliz de ele ter escolhido o Castro Alves, porque eu gosto muito do Castro Alves por ele ser um poeta romântico. Eu gosto de todos os poetas românticos brasileiros, né? Da literatura estrangeira também, mas especialmente dos brasileiros, porque é língua, né? E é o que eu estudei, né? A literatura brasileira. Aí eu, aqui da TV, da televisão Nova Belfort, né? TV Nova Belfort, quero garantir a vocês que esse programa Literatura em Foco vai abordar de forma magnífica esses autores e os próprios convidados também, que são literatos também, né? Isso. Porque nós temos aqui à nossa frente aqui um mestre da literatura, doutor em literatura. Então, eu tenho certeza que vai ser bem equilibrado aqui a busca pelo conhecimento sobre a vida desses autores que tanto fazem sucesso, fizeram e fazem sucesso até hoje. Eu sou formado tenho pós-graduação em literatura brasileira, mestrado em literatura brasileira, na verdade, e doutorado também em literatura brasileira. Tá? Mas nós estamos aqui para falar, né, do nosso convidado e também do autor que ele escolheu. Né? No caso, Castro Alves, deixa eu pegar aqui a primeira. Castro Alves nasceu Antônio Frederico, deixa eu tirar o óculos para poder. Antônio Frederico de Castro Alves. Antônio Frederico de Castro Alves, né? Nasceu, a mamãe e o papai dele deram esse nome para ele, mas ele ficou conhecido para nós, para todo mundo, como Castro Alves. Nasceu em 14 de março de 1847 em Curralinho, Bahia. Ele era baiano? Tá? Baiano, né? E cursou Humanidade no ginásio baiano. Igor, o que te fez gostar... Primeiro, como foi que você descobriu o poeta? Cara, eu fui redação, né? Numa escola, eu sou de Santarém do Pará. E aos 7 anos de idade, minha família migrou para Manaus, em busca de melhorias, essas coisas todas, né? O papai era cearense, e cearense tem aquele pejorativo, até pejorativo, mas eu acho interessante que a arigó, que é uma ave migratória, né, e tal, e por isso também o cearense tem cearense até na China. Aí, então eles chamavam de arigó, mas o pessoal odeia, né? Igual na minha terra, sou de Santarém do Pará, lá é o mocorongo que é chamado, sabe? Mas o pessoal odeia, os jovens então odeiam, eu não esquento com isso não. A gente foi para Manaus e lá eu descobri, estudando no colégio de freira lá e tal, eu descobri através de uma redação que a professora pediu. E eu fui fazer a redação e resolvi inovar, né? E fiz em cordel. Aí, acho que, não lembro agora o que nota eu peguei ali, mas eu sei que, para mim foi interessante, sabe?
a reação das pessoas e tal. E eu fui me descobrindo poeta. Eu devia ter uns 11 anos de idade. Foi quando eu também descobri o teatro, o cinema e tudo isso. Então, desde muito cedo, você sempre se interessou por cultura, né? Literatura. Exatamente. E Castro Alves foi um dos poetas que mais te emocionou, né? Que mais te... Foi, exatamente. Eu gostei muito da chamou história. atenção na época. No contorno, no entorno do poeta Castro Alves, né? A história dele, a busca dele pelas situações, né? Os amores dele também. Não foram poucos. Né? Ele cursou Humanidade, né? No ginásio baiano. O Castro Alves veio da área das humanidades, né? Porque eu falo isso porque alguns poetas eles vêm das áreas exatas, né? Alguns são matemáticos, médicos, tem muitos poetas que são médicos, né? Mas no caso do nosso convidado aqui, do nosso autor, ele veio de fato direto das humanidades. E em 1862, tiraram o óculos, ele se transferiu para o Recife para ingressar na Faculdade de Direito, né? O Castro Alves, exatamente por vir desse ramo, né, do conhecimento da humanidade. Naquela época, no século XVIII, XIX, aliás, no século XIX, a grande maioria dos poetas, né, eles acabavam indo estudar direito. Direito, quando se interessavam por essa área de humanidades, iam direto para o direito. E faziam ou a faculdade aqui no Brasil, no caso ele foi em Recife, ou lá em Lisboa, né? Iam para Portugal. Eu acredito que na época também, sabe que hoje tem esses nomes que nos citam e a gente cita também junto e tal, mas eu acredito que ele não viu como profissão, né? Como hoje é difícil ter um poeta ganhar. Já me parece que já no ginásio ele demonstrou já os dons poéticos dele, né? Mas como não existe naquela época não existia, pelo menos não me consta que existisse faculdade de letras. Né? Talvez filosofia, né? Então, quem se interessava na área de humanidades ia para direito. Foi o caso dele, né? Muitos outros. Mas a verve poética dele não diminuiu por causa disso. Não. Né? A adolescência dele, como o Zé de Alencar citou, né? E mesmo durante a faculdade de Direito, apesar de não ser uma faculdade de Letras, filosofia, seja lá o que for, ele desenvolveu muito bem a verve poética dele, né? Ele tomou nessa época, né? Começou a tomar contato nessa época, em 1962 já, né? Bem jovenzinho, nasceu em 1947. Como é quantos anos ele tinha em 1962? 47, 57, 15 anos. E nessa época ele começou a tomar contato com as ideias liberais e abolicionistas. Ele era conhecido como o poeta do povo, né? Ele queria, me parece que era um objetivo dele, né? Esse contato, fazer uma poesia que tocasse o povo, fizesse a sociedade de alguma forma se movimentar, exatamente por ser uma sociedade muito atrasada e escravocrata. Eu gostaria de citar um outro escritor aqui, mas só para pedir permissão, porque ele escreveu uma biografia maravilhosa do Castro Alves, que é José Amado. ABC de Castro Alves. Quem quiser. Outro baiano. Pode buscar esse livro, ABC de Castro Alves. Se quer aprender sobre Castro Alves, se gosta de Castro Alves, procura esse livro. Entendeu? Era bom, até nós temos aqui na sua estante, entendeu? Talvez eu não consegui um livro. Sim. Nós temos aqui os escravos. Ó. Tá aí os escravos. Está aparecendo aqui. Temos aqui os escravos. E vamos ler algumas coisas dele. Depois vai um texto isso aí. É isso aí. Então, esse ABC de Castro Alves é maravilhoso, sabe? Conta também da história dos conflitos que tinham na família e tal, porque ele também, o pai dele era médico, né? E ele tinha uns conflitos também ali, o tio dele já não era, digamos assim, de boa finesse, né? E tinha muita confusão, entendeu? Inclusive começa o Castro Alves dizendo sobre uma cena que ele faz lá, o tio chegando e fazendo bandalha no teatro, entendeu? Sendo cortina e tudo. Olha, vamos agora interromper para os nossos comerciais. Uma grade de programação local com mais de 20 programas. Tecnologia, segurança, artes, comunidade, saúde, educação, direito do consumidor e muito mais. Baixe o nosso aplicativo TV Nova Belfort. Participe!
mais importante, o seu programa pode passar aqui. É só entrar em contato com a gente. Apresente-se ao mundo. TV Nova Belfort. Participe! Voltamos aqui ao nosso programa, nós estamos aqui com o Johnny Bigu, nosso primeiro convidado. A primeira parte nós pedimos para o convidado escolher um autor e falar sobre ele, né? Nós estamos aqui tabulando uma conversa sobre Castro Alves, que foi o poeta escolhido pelo nosso convidado de hoje, Johnny Bigu. Johnny, vamos lá. Nós paramos no ano de 1062, vamos passar por um ano muito importante, de 1863, porque ele escreveu nesse ano A Canção do Africano, que é um dos poemas mais importantes, mais belos dele, sobre o problema da escravidão. E foi nesse ano também, eu acho que isso foi mais importante para ele do que escrever esse poema, que ele conheceu Eugênia Câmara. Grande amor, né? Ele se apresentava muito no Teatro Santa Isabel, né? Então lá ele encontrava muitos estudantes de direito, pessoas que estavam estudando mais afinco, e também muitos poetas, né, que também aproveitavam o espaço, as praças, para se apresentarem. E foi aí justamente nesse teatro que ele conheceu a Eugênia Câmara, seu grande amor. Ele se apaixonou na hora, perdidamente. Sobre a Canção do Africano, tem o primeiro verso que diz: lá na úmida senzala, sentado na estreita sala, junto ao braseiro no chão, entoa o escravo o seu canto, e ao cantar corre-lhe em pranto saudade do seu torrão. Falando também da Canção do Africano, ele publicou esse poema num jornal A Primavera, em 1863. É uma obra de lirismo social, que mostra a solidão de um povo oprimido em uma terra totalmente estranha. E nesse mesmo ano, 63, o irmão dele descobriu que tinha uma doença mental séria, né? E ele não resistiu, não resistiu à doença, acabou no ano seguinte se suicidando. Uma perda muito grande, né? E também nesse mesmo tempo Castro Alves descobriu que tinha tuberculose. Mas mesmo assim ele ainda conseguiu se matricular na escola de Direito. Ele cursou Humanidade no ginásio, né? Como eu falei, né? Quando você escolher por Humanidade, você já caía na... E eu esqueci que ele também formou, junto com algum grupo de amigos lá, então ele formou também no jornal também. Eles mantinham... A Luz, né? Uma revista, acho que era A Luz. Isso, não falo o nome agora. Mas ele entrou na faculdade em 1964, na faculdade de Direito lá em Recife, né? Aí, em 1865, veja que ele teve uma vida bem movimentada, né? Apesar de pouco tempo de vida, né? Em 1865, ele recitou o poema O Século, que é outro poema belíssimo. Ele era um gênio, o cara era um gênio. No salão de honra da faculdade. Sobre essa poesia, O Século, tem uns primeiros versos que falam mais ou menos exatamente assim. O século é grande. No espaço há um drama de treva e luz. Como o Cristo, a liberdade, sangra no poste da cruz. Um corvo escuro anegrado obrumbra o manto azulado das asas da águia no céu. Arquejam peitos e frontes. Dos lábios, dos horizontes, há um riso de luz. É Deus. O Navio Negreiro é o poema mais conhecido de Castro Alves, devido à sua importância na situação política do Brasil. Mas há outras poesias, como Dedicatória, Laço de Fita, que mostram a capacidade do poeta de fazer poemas sobre variados assuntos. Eu vou falar uma curiosidade aqui, que as irmãs, eu sei que algumas até já foram, as irmãs do convento que eu estudei, já foram e tal, mas eu tenho um livro chamado A Garota que Roubava Livros. Tem. Eu já fui o garoto que roubava livros também, entendeu? Pois aí nesse convento tinha, em cima da biblioteca, tinha outra biblioteca que descobriu o moleque, né? Eu tinha, como eu falei, 11 anos, eu era arautinho, fui arautinho, que era uma espécie de grupo de musical para cantar na igreja, entendeu? E a gente brincando pela escola, na hora do recreio, né, claro, né? A gente descobriu esse multidão de livros, eu e poucos amigos, né?
Quem não gostava de livro não ia nem na biblioteca. A gente descobriu essa biblioteca secreta lá e danamos a pegar livros. Tá? E aí, tal, dentro desse, eu cheguei em Castro Alves, se não me engano. Não lembro agora aqui qual foi o livro dele, não. Mas descobri o livro de Castro Alves, levei, li, com voracidade, e gostei muito. Aí a poesia veio, né, também. Né? Eu não considero poeta, não considero poereta. O que vocês fazem? Você faz? Nós vamos conversar com isso aí com você. Eu vou te perguntar daqui a pouco por que vocês não gostam de ser chamado de poeta, mas de poeta. Mas aí para mais para frente. Tá bom. Aí o Castro Alves apareceu na minha vida, né? Gostei muito do cara ser um revolucionário, né? E buscar técnicas e grupos e pessoas que estavam querendo mudar a situação do atual mundo dele, né? E eu acho fantástico, sabe? Pessoas que querem... Estão à frente do seu tempo, né? Exatamente, eu sempre à frente do tempo. Ele estava à frente do tempo dele, né? Como abolicionista na época, no Brasil estava à frente do seu tempo, né? Porque apesar da escravidão já ter sido abolida quase no mundo todo, já naquela época, o Brasil ainda era um país escravocrata. Exatamente. Já na segunda metade do século XIX, o auge do capitalismo, o Brasil ainda era um país agrário e escravocrata, né? Então, em função de pressões, né? Muitas pressões, né? Mas no fim foi um édito lá da princesa Isabel que libertou, enfim, acabou com a infâmia, né, da escravidão no Brasil. Então vamos lá, vamos passando aqui para o ano de 1866. Ele fundou uma sociedade abolicionista e lançou o jornal A Luz. Um nome bem sugestivo, né? Só não podia ser a escuridão para quem era tão libertário, né? Em 66 ele perdeu o pai. E nesse ano teve o caso com a Eugênia Câmara Infante. E que cheio de altos e baixos, e caiu na boca do povo, porque ele tinha 20 anos apenas, ela 30, imagine isso naquela época, ele com 20 anos, ela com 30, separada e mãe. Que ele se apaixonou por ela e compôs, então, o Gonzaga ou a Revolução de Minas. Mesmo assim, os dois eram ciumentos pra caramba, e eles participavam de saraus, parecia que tudo estava bem, mas havia um conflito muito grande que pairava entre os dois, por esse ciúme doentio de um e do outro. Aquilo faz o amor, né? E outras coisas que fizeram, né? Rolaram. Mas deixa eu te perguntar, Bigo, você acha o Castro Alves ainda atual? Por quê você acha? Não, eu acho sim, porque nós estamos ainda, você sabe, né, numa pressão ainda que bate na mesma tecla de escravidão, né, em situações não só apenas do negro, mas em outras situações de escravidão que a gente vê de vez em quando descobre na sociedade aí, pessoas aí que estão sendo mantidas nessa situação aí, até o próprio salário mínimo, é bem política essa parte aí, mas... Não, fica à vontade para falar. Tipo assim, evidentemente que a gente vai encontrar mais pessoas, porque falou besteira e tal, mas a gente vê com o próprio salário mínimo e tal, que mantém as pessoas sempre. Como um cara falou num vídeo que eu vi agora recentemente, o cara falou que o cara trabalha o dia inteiro, passa um bocado de tempo indo, voltando para casa, para dormir e voltar para o trabalho. Aquele dia podia estar ficando lá. Não tem vida, né? Não tem vida. De certa forma, fica sob controle, sob uma tirania do sistema, né? Que o mantém nessa função, nessa situação. E nesse caso, como ele era um abolicionista, é claro que pessoas lendo, ele fazia isso, escrevia suas poesias para tornar o povo mais consciente. Então, quer dizer, hoje em dia ainda é possível pegar um livro de Castro Alves e ver muita situação que desperta ou provoca, ou quer despertar a consciência do povo brasileiro. Vamos lá, fazer mais um break aqui para os nossos comerciais. Uma grade programação local com mais de 20 programas. Tecnologia, segurança, artes, comunidade, saúde, educação,
direito do consumidor e muito mais. Baixe o nosso aplicativo. TV Nova Belfort. Participe! E o mais importante, o seu programa pode passar aqui. É só entrar em contato com a gente. Apresente-se ao mundo. TV Nova Belfort. Participe! Voltando, nós paramos no ano de 1866, ele se apaixonou por Eugênia Câmara, escreveu Gonzaga, foi um ano muito produtivo. Já em 67 ele se mudou para Salvador, terminou Os Escravos, né? E criou a Cachoeira de Paulo Afonso, que foi um outro livro muito importante dele. E aquilo que nós temos que pontuar aqui, que em 1868 ele se mudou para São Paulo, mas passou rapidamente pelo Rio de Janeiro e conheceu quem? Nada menos que J.C. e M.A., ou seja, José de Alencar e Machado de Assis. Tá certo. Dois monstros da literatura. Imagine esses três. E o receberam. E o receberam, Foram né? recebê-lo, né? Como é que você imagina o encontro desses três caras? Poxa, eu tenho a dificuldade de mudança, né, de transporte, né, digamos assim, naquele tempo. E, tipo, a gente marca algumas coisas aqui hoje em dia. E, às vezes, é complicado de se encontrar, mesmo... Ó, eu venho da Bahia, e se encontra para ali, não sei aonde, no mercado, não sei onde foi. E imagina aquele tempo. Então, eu acho que foi uma coisa, sabe, universal, uma cara do universo, sabe? Três gêmeos reunidos no café conversando sobre o quê? Isso é maravilhoso. É maravilhoso. Em 1868, ele publicou Vozes da África, outro poema de escravo, né, sobre essa fase escrava, de poemas escravos, né, sobre os escravos, contra a escravidão. O Navio Negreiro, né, também preparou a representação da sua peça, mas nesse ano ele teve o primeiro revés da vida dele, que ele se separou da Eugênia Câmara e entrou em depressão. Então ele separou, né, da Eugênia Câmara e mais tarde, durante uma entrevista ele citou uma última entrevista que ele deu, né? Ele falou algumas coisas que eu vou ler aqui. Vamos lá, precisamos de auxílio. E aqui está no ponto mais ou menos. Tá aqui. Então, lá em São Paulo, o nosso amor chegou ao fim. O meu objetivo era terminar os estudos na faculdade do Lago de São Francisco e o de Dona Eugênia retornar aos palcos. No início, retomamos a vida intelectual e boêmia, frequentando saraus e salões, sempre com muito sucesso. Porém, rapidamente nosso relacionamento se deteriorou. Eram cada vez mais constantes as nossas desavenças, cenas violentas, ciúmes de ambas as partes e as precárias reconciliações. Sopravam a ele histórias de adultério. No entanto, eu sei que ela me amou, como sei que talvez meu amor tenha sido insuficiente para sua paixão. Não a recrimino. Em um determinado momento largou sua carreira para me seguir. Depois me largou para seguir a si própria. Rompemos em 68. E a última vez que a vi foi no ano seguinte, apresentando-se no Teatro Fênix Dramática, no Rio de Janeiro. Bom, eu, segundo ele aqui, despedi-me dela com a poesia Adeus, que termina assim. Quis te odiar, não pude. Quis na terra encontrar outro amor. Foi-me impossível. Então bendisse a Deus que eu no meu peito pôs o germe cruel de um mal terrível. Sinto que vou morrer. Posso, portanto, a verdade dizer-te santa e nua. Não quero mais teu amor. Porém, minha alma, aqui, além, mais longe,
é sempre tua. Eugênia respondeu a ele com outra poesia. Você vê também, era uma poetisa. Aqui ele fala que ele sabia de cor. Vou dizer, respondeu com outra poesia. Ele vai falar, citou apenas uns versos finais da poesia. Adeus, irmão desta alma, digo-te adeus, mas deixa que eu evite esse jamais. Que o céu se compadeça aos jogos meus, e um dia cessarão teus e meus ais. Foi assim, os versos finais de que ele cedeu na entrevista, ele sabia até de cor esses versos aí, tanto que devia doer nele quando ele lia essas palavras da paixão da sua vida, né? E foi provavelmente a mais forte, porque logo em seguida ele teve que nos deixar, né? Ele entrou em depressão e numa caçada mal sucedida acabou atirando no próprio pé. Literalmente. Ele atirou no próprio pé, o pé gangrenou e ele teve que amputar o pé, né? Em 1869, quando voltou para o Rio. Tá? Em 1868 voltou para a Bahia e, para concluir, né, foi em 1870, já na cidade natal dele, que ele terminou a Cachoeira de Paulo Afonso e em Salvador lançou Espumas Flutuantes. Detalhe, ele escreveu esse Cachoeira de Paulo Afonso e nunca ter ido lá. Você nunca ter ido lá. Você lê, você parece que ele diz, não, ele estava olhando, cada gotinha que caía ali não foi. Quantas pessoas leem em Castro Alves o livro? Talvez está porque a professora... Talvez na escola e olha lá. Pedindo mais um break. Vamos lá, fazer mais um break aqui para os nossos comerciais. Uma grade de programação local com mais de 20 programas. Tecnologia, segurança, artes, comunidade, saúde, educação, direito do consumidor e muito mais. Baixe o nosso aplicativo TV Nova Belfort. Participe! E o mais importante, o seu programa pode passar aqui. É só entrar em contato com a gente. Apresente-se ao mundo. TV Nova Belfort. Participe! Então, Bigo, fala um pouco sobre os seus trabalhos. Bom, a minha proposta era longa-metragem, cinema de longa-metragem. Eu nem via o curta-metragem como possibilidade de eu fazer, não tinha essa possibilidade não. Eu ia fazer um longa, eu venho batalhando esse longa há muito tempo já. Eu voltei no Amapá, depois de morar aqui no Rio de Janeiro, voltei ao Amapá e lá nós fizemos o trailer de um filme que é do filho, tá? E tá bem interessante, tá no YouTube, quem quiser procurar tá no YouTube. A opção de cinema da Amazônia tem a ousadia de apresentar Do Filho a uma comunidade chamada de Submundo. Era uma proposta de fazer um filme de longa-metragem e tal, sobre duas gangues, três amigos, uma garota e dois rapazes, né? Que depois acabamos se digladiando por causa da garota. Acelera! Aproxima! Era policial, né, no caso. Mas antes disso eu havia mandado aqui, quando eu tinha 17 anos, eu mandei para antes de vir para o Rio de Janeiro até, roteiros feitos à máquina de escrever, cara. E não tinha como fazer cópia, não tinha dinheiro para fazer cópia, entendeu? Então eu mandei o original para cá, para a máquina VT. Para a máquina de vídeo, no caso. E eu só veio o documento dizendo que não tinha dinheiro para fazer aquele filme. E meu roteiro se perdeu, entendeu? Aí o cinema já estava injetado em mim, estava dentro do sangue, né? E eu comecei a querer fazer esse longa-metragem e tal, tentei outros, na época o Macapá estava lá, Tainá tá rodando lá, a gente tentou apoio para rodar o nosso filme, não conseguimos. Voltando para cá, eu passei uma temporada no estado do Amapá, eu conseguiu, né? Com a ajuda de amigos, Vicente Freire, Neco de Idade, Malu Freire, que participou do filme também, os dois. E eu consegui, era para fazer uma comédia, na verdade, com a boca na botija, que eu não quero fazer. Mas eu dei um problema com os atores, eram 7 atores e mais participações. Eu escrevi um filme com 2 pessoas só.
Aí ele escrevia o roteiro do Insano, que acabou tendo mais participações também. E fizemos um longa-metragem Insano, está no YouTube. Quem quiser pode ver Insano, Johnny Bigu, tá? Ela só queria chegar em casa e relaxar. Mas ele só estava com pensamentos sinistros. O que houve? Eu fui sequestrado, moça, mas consegui fugir. Por acaso você deixaria eu descansar no seu sofá um pouquinho? Oi, gatinha. Conta bem. Carinhosamente. Ai! Ai! Essa doeu de verdade! E agora fizemos uns curtas também, né? Então os curtas também tá lá no nosso... E uma última pergunta. Por que poereta e não poeta? A questão é a seguinte, que é o que eu acho maravilhoso que vocês fazem, os poetas, né? A métrica, as canções, contar os versos, sabe? O nome de versos, decassílabo e todas essas coisas aí que eu não consigo decorar. Eu tenho outras coisas para decorar. Então, eu não sou poeta. Eu escrevo, gosto de escrever, tenho uma sensibilidade até para escrever, né? Mas eu sou mais um técnico, entendeu? Do que um poeta mesmo. Eu sou mais um técnico. Você diz um tema para mim, eu faço uma poesia com ele. E te juro que não vai ficar ruim, não. Vou botar umas palavras e vou dizer, poxa, legal, tá bem. Porque eu busco, né? Nem todos, muitos vêm da minha alma, vêm de dentro, assim. Mas alguns eu faço mesmo porque foi pedido, foi solicitado, encomendado. Entendeu? É isso. Bom, sou um poeta da poesia. Então nós estivemos aqui com o Johnny Bigu, nosso convidado, primeiro convidado. Obrigado, Johnny, por ter comparecido aqui. Foi um prazer falar contigo, tá? Tá bom. Ele que também é cineasta poereta e o superintendente da TV. Tá, e quem quiser botar um programa conosco aqui, é só entrar em contato com o telefone que está aqui no rodapé, tá? Que a gente vai aceitar seu programa, fazer o cenário, idealizar o cenário junto com você, ver o que precisa, ver quais são as dificuldades, o que os prós. E está uma proposta muito boa chegando aí para vocês verem conosco. Vamos brindar aqui? Vamos brindar. Acompanhando a TV Nova Belfort. Valeu, obrigado aí, gente.